obrigado, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar os organizadores pelo evento e também das pessoas que estão cuidando da logística, né, que eu acho que está sendo muito importante e eles estão sendo magníficos no atendimento às pessoas, né? Bom, o título da minha exposição, né, vai trabalhar sobre cooperação triangular e o argumento central é basicamente se constitui uma modalidade de apoio à cooperação sul-sul ou existe uma convergência entre norte e sul, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Essa possibilidade também a gente tem que contemplar. Qual seria o contexto desse ressurgimento da cooperação sul-sul? Hoje, eu acho que a gente está com uma volta da cooperação sul-sul, depois de 2 décadas, 80, 90, de uma certa queda, né, nesse impulso dos países do Sul. Hoje temos um contexto de recortes na cooperação internacional, na ajuda oficial ao desenvolvimento de países da OCDE. Isso aí é óbvio. As perspectivas para os próximos anos na União Europeia não são boas. O Japão também está muito concentrado nos problemas internos e eu acredito que a primavera árabe no norte da África vai fazer com que a União Europeia também vai concentrar a sua ajuda no norte da África. O resultado é que provavelmente a América Latina vai perder ainda mais espaço nesse bolo da ajuda oficial ao desenvolvimento. E temos também uma tendência preocupante de concentração seletiva dos doadores nos países que são estratégicos na luta contra o terrorismo e também na obtenção de matérias-primas e de energia. Eu gostaria também de focar esse crescimento da cooperação sul-sul, tentando separar ou tentando diferenciar uma lógica que às vezes eu acho que está um pouco subliminalmente presente, né? Parece que o crescimento da cooperação sul-sul é o resultado da crise da cooperação norte-sul. Eu acho que esse relacionamento a gente tem que questionar fortemente. O ressurgimento da cooperação sul-sul, na minha interpretação, é resultado sem dúvida, dos êxitos, dos sucessos, do crescimento dos países do Sul, especialmente naqueles que conseguiram ser mais autônomos e mais independentes exatamente dessa lógica da ajuda oficial ao desenvolvimento. Em termos quantitativos, a cooperação Sul-Sul, evidentemente, ela está crescendo. Tem algumas cifras aí das Nações Unidas que são estimativas. É difícil porque a gente não sabe muito bem o que está contando. É simplesmente uma aproximação. E temos também alguma proposta preocupante. O Japão, na última cúpula de países menos desenvolvidos, né, em Istambul, está falando de incluir a cooperação Sul-Sul dentro de uma nova categoria que seria a ajuda global ao desenvolvimento, que seria a suma da cooperação da ODE clássica, mais a ajuda internacional privada, e agora com os doadores emergentes, os novos doadores, né, a terminologia é confusa também, aí o bolo cresceria, né? E ao mesmo tempo a gente vê que a cooperação Sul-Sul está fazendo crescer o jogo da oferta cooperativa. Eu gostaria também de relembrar a fala da professora Maria Regina. Hoje a competição já não é só entre blocos. Hoje a competição também não é só entre agências nacionais, ONGs, empresas. Tem novos jogadores. Isso aí abre também a oferta cooperativa. Isso aí também cria uma quebra de monopólio da parte da organização da OCDE, né? O que pode ser bom, mas também pode ser ruim, no sentido de você ter uma certa coordenação de 30, 40 anos, um sentido político na cooperação, por exemplo, no que é o esforço de diminuir a dependência da dívida externa, e agora você tem novos doadores que estão criando dívida de novo. O caso da China, na África, seria evidente, né? Mas a perspectiva de quem está recebendo essa cooperação pode ser uma coisa interessante, em termos bem quantitativos, bem materiais, sem entrar no debate de questões mais políticas, né? Bom, o que é um fato, e eu acho que aqui já a gente começa a entrar na questão da cooperação triangular, é que hoje os emergentes são cada dia mais procurados. São procurados pelos países, principalmente da OCDE, mas também pelos organismos multilaterais, para serem parceiros em projetos de desenvolvimento. Eu gostaria também de lembrar que os países emergentes, eles continuam sendo países em desenvolvimento. E, além do mais, eles não desejam perder essa condição.
Então, a gente vai começar a ver um pouco a questão que eu gostaria de debater, né? Se essa cooperação triangular vai a descaracterizar a natureza de países em vias de desenvolvimento e quais seriam as consequências disso aí, né? O fato é que pode passar o seguinte. O fato é que hoje os países emergentes eles estão oferecendo cooperação, mas ao mesmo tempo eles estão recebendo cooperação. Eu gostaria de lembrar que entre os 50 primeiros recebedores de ajuda oficial de desenvolvimento nos últimos 30 anos, os emergentes são os primeiros. A China, a Índia continuam recebendo muita ajuda oficial de desenvolvimento em volumes absolutos, em percentual de PIB, logicamente é uma quantidade muito pequena. O Brasil, se a gente for pegar os dados do relatório do IPEA, ele hoje é deficitário em relação à AOD. O Brasil está recebendo uns 365 milhões de dólares por ano em ajuda oficial de desenvolvimento e, pelos cálculos do IPEA, estaria oferecendo 320 milhões. Eu não quero fazer uma assimilação automática, porque sim que são categorias diferentes, mas a gente tem que pensar que existe ainda essa dupla vertente da natureza desses países emergentes. O fato também é que a cooperação Sul-Sul e a cooperação triangular estão na moda. Hoje é impossível a gente não ler uma declaração final de uma cúpula internacional e não encontrar alguma referência à cooperação Sul-Sul, à cooperação triangular. Ela está sendo muito importante também na formulação das políticas externas. Isso aqui é um dado que eu acho que é importante, mas com uma perspectiva muito instrumental. Não é uma perspectiva estruturante da ação internacional dos Estados. Ela continua sendo instrumental. E ela também tem uma projeção nas dinâmicas regionais, com experiências interessantes na África e aqui na América Latina. Temos uma enorme proliferação de fóruns de debate também no âmbito das Nações Unidas, no âmbito da OCDE. Temos ainda também a tentativa na agenda de eficácia da ajuda de atrair esses países, né, nos fóruns de alto nível, né, de Accra, de Bogotá, de Busan, né, e a ênfase forte nas contribuições que a cooperação Sul-Sul faz à agenda da eficácia da ajuda. Os países do Norte estão reconhecendo que a cooperação Sul-Sul traz experiências positivas e que os países do Norte também têm que aprender dessa experiência, né? E aí também existe a possibilidade de a cooperação triangular ser uma ponte, essa é a ideia que está sendo trabalhada, para atrair os países que fazem cooperação Sul-Sul para a agenda ou para os princípios da agenda de eficácia da ajuda. É o que eu vou comentar no final. A pergunta seria se a cooperação triangular não seria uma espécie de cavalo de Troia que está entrando na cooperação Sul-Sul para trazer os princípios da eficácia da ajuda. Outra novidade é que o G20 também tem incorporado a cooperação Sul-Sul nesse processo de ampliação das suas competências, né? O G20 já está tratando quase de tudo, e o mandato dele, na origem, era muito focado. Hoje já estão trabalhando com a questão da cooperação de desenvolvimento e já tem uma menção no consenso de desenvolvimento para o crescimento compartido de Seul. Eu acho interessante também o acompanhamento que estão fazendo as organizações da sociedade civil. Aí o Jorge falou bastante, né, desse tema, e elas estão monitorando também a cooperação Sul-Sul. O último informe sobre a realidade da ajuda foi dedicado exatamente à cooperação Sul-Sul. E temos também o espaço virtual, plataformas de conhecimento onde a presença da cooperação Sul-Sul, os debates, né, são muito importantes, né? Seguinte, por favor. Bom, aí temos algumas declarações, né? A gente não tem tempo para ler tudo, né? Mas em todos os fóruns internacionais você tem uma declaração, alguma citação à cooperação Sul-Sul triangular para estimular o desenvolvimento com um instrumento, uma ferramenta de complementação, o reconhecimento da particularidade da cooperação Sul-Sul e também essa ideia de como criar sinergias entre a cooperação Sul-Sul e a cooperação Norte-Sul, né? Que essa ideia de complementariedade está muito forte na cooperação triangular. Quais seriam os fatores explicativos desse crescimento da cooperação triangular? Eu identifiquei 3. O primeiro seria necessidades de financiamento da parte dos países de renda média,
que querem ampliar a sua escala de cooperação sul-sul. Alguém estava falando antes que os países querem grana, querem dinheiro para conseguir ampliar a sua escala. Bom, o Brasil não precisa desse dinheiro, ou não sei se precisa ou não precisa para ampliar o leque de parcerias ou as diferentes modalidades. Mas o certo é que o Brasil é um país que está a cada dia se envolvendo mais na cooperação triangular, mas com umas certas cautelas, como foi falado, e com umas perspectivas que eu acho que são interessantes, para evitar essa assimetria ou essa quebra da horizontalidade que está nos princípios da cooperação sul-sul. O segundo fator seria o reconhecimento das vantagens comparativas que têm esses países emergentes e os países de renda média, com conhecimentos, áreas de excelência, sucessos na implementação de políticas públicas, na redução da pobreza e por aí vai. E, finalmente, os interesses dos países da OCDE também em se retirar dos países, por exemplo, da América Latina, o que se chama de estratégias elegantes de retirada. A gente vai fechar a porta, mas com jeito. Vamos dar a gente vai fechar com jeito, a gente vai continuar trabalhando com vocês, apoiando essa disseminação das suas experiências. Mas a gente tem que pensar que num triângulo tem 3 vértices, vértices se chamam, três vértices. A relação entre duas pessoas é complicada, entre 3 vocês podem imaginar como é que é. Então, tem motivações e interesses muito diferentes. O que querem os países da OCDE? Bom, eles querem cooperar ao mesmo tempo com os países menos adiantados e fortalecer as capacidades dos países de renda média. E com a questão de custos mais baixos. A ideia de terceirização, de subcontratação da cooperação, está muito presente, não no discurso oficial, mas na mentalidade dos países da OCDE, no contexto também de recorte da ajuda oficial ao desenvolvimento. E, obviamente, isso aqui já é explícito. O Japão, por exemplo, trabalha com a cooperação triangular como um mecanismo para incluir os princípios da eficácia da ajuda na cooperação sul-sul. Isso aqui já é explicitado. O que querem os emergentes? Bom, eles querem, basicamente, potencializar o impacto das ações de desenvolvimento. Ganhos de visibilidade. Alguém falou hoje de manhã de propaganda. Lógico, a cooperação também é a disseminação dos modelos de sucesso. O Brasil tem interesse em falar para o mundo. A gente está dando certo. A gente tem coisas interessantes, tem políticas públicas que são interessantes para os outros, e por que não vocês não vão conhecer, compartilhar e tentar aplicar com as devidas precauções metodológicas. E também eu acho que é importante porque a cooperação triangular para os países emergentes supõe uma mostra do seu compromisso e da sua responsabilidade no desenvolvimento internacional. É um carimbo de compromisso, na verdade. Os países menos desenvolvidos, bom, eles podem ter, teoricamente, uma melhor condição de fugir das condicionalidades, de diminuir a dependência da ajuda oficial ao desenvolvimento. Isso aqui nem sempre é assim, porque na cooperação triangular a gente tem diferentes modalidades. Se a cooperação triangular é o resultado de uma parceria sul-sul, e aí entra o país do norte, aí a horizontalidade ela pode ser mantida. Mas também pode acontecer que a cooperação triangular seja resultado do país da OCDE com um país emergente que vão trabalhar com um país menos desenvolvido. Aí um jogo de 2-1. Então, os países menos desenvolvidos também podem estar perdendo capacidade de negociação e de pressão. Depende das modalidades e do jogo de poder e das relações entre as 3 partes do triângulo. Para os países menos desenvolvidos, é interessante porque a cooperação triangular ajuda a coordenar e concentrar setorialmente. Quer dizer, evitar a dispersão dos programas e dos projetos. E também porque é uma mistura de conhecimento entre as capacidades dos países da OCDE e dos países emergentes, que pode ser um resultado interessante. O grande dilema para os países menos desenvolvidos do triângulo é por que vou entrar numa triangulação quando eu posso conseguir a mesma coisa bilateralmente? Quer dizer, vai demorar mais tempo para negociar, os procedimentos são mais complicados. Então, a lógica também da velocidade, ela está muito presente nessa dinâmica. Seguinte, por favor. Outra questão que é complicada é a questão da definição. Eu optei por apresentar uma definição do Programa das Nações Unidas.
Cooperação triangular é a cooperação técnica entre dois ou mais países em desenvolvimento que é apoiada financeiramente pelos países doadores do Norte ou por organismos internacionais. Essa aqui é uma definição antiga. Se a gente pegar essa definição, a cooperação Sul-Sul-Sul não estaria presente. E a gente sabe que é uma dinâmica crescente, né? As possibilidades de combinação na cooperação triangular elas são muito amplas, né? Incluindo também organismos multilaterais. É o seguinte, eu apresentei aqui alguns formatos, né? Não vou me deter, né? Mas a gente tem Sul-Sul-Sul, tem um modelo também interregional, no qual 3 países estão cooperando com o outro, quase seria uma cooperação quadrangular. Teria a triangular bimultilateral, Brasil, Haiti, Banco Mundial. A triangular bimultirregional seria o Brasil, trabalhando com a União Europeia, para cooperar na área de processos eleitorais nos países de língua portuguesa ou na questão dos biocombustíveis. E tem ainda a possibilidade da cooperação acadêmica triangular. As universidades estamos fazendo triangulação há muito tempo sem saber. Quando a gente está fazendo parcerias entre 3 universidades, que é uma coisa muito normal, a gente está fazendo a cooperação triangular. O que é interessante não focar tanto no número de atores e na origem dos atores, e sim no tipo de relações que são estabelecidas na cooperação triangular. O importante é exatamente que essas relações sejam menos assimétricas, mais horizontais, que haja também uma clareza na distribuição de responsabilidades, no compartilhamento de custos, na troca de conhecimentos, nas complementaridades e na coordenação entre as partes envolvidas. O que sabemos hoje da cooperação triangular é um enfoque muito recente. Acho que a gente ainda precisa também de mais pesquisa, não há consenso sobre definições e terminologias, não há informações sobre recursos financeiros. Isso aqui se deve também a que os países do DAC, mas também os países em desenvolvimento, não estão informando separadamente do que eles estão fazendo como cooperação triangular. Então, a gente não consegue identificar o que é exatamente em termos quantitativos a cooperação triangular. Há um crescente envolvimento dos países da OCDE, 16 dos 23 membros estão trabalhando nessa modalidade. E o certo é que também há uma elevada fragmentação. A gente tem um enfoque de projeto, com pequenos projetos, a maioria de cooperação técnica, com quantidades envolvidas que são muito pequenas. Não? Seguinte. Bom, aí tem uma amostra dos países que estão envolvidos, né? Não vou me deter muito nisso aí. Pode passar, seguinte. Já estou chegando no final. O que se debate hoje sobre cooperação triangular? Eu tentei fazer um resumo de quais são os debates que a gente está assistindo hoje aí nos fóruns, nos seminários. O primeiro é a sua própria natureza. Seria a cooperação triangular uma evolução natural da cooperação Sul-Sul ou é apenas uma variante a mais da cooperação Norte-Sul? Onde ela se encontra? Mais perto da cooperação Norte-Sul ou da cooperação Sul-Sul? Quando ela é uma boa alternativa? Em que condição essa cooperação triangular, a decisão de entrar numa relação triangular é interessante, né? Depois a questão da simetria, né? Pode contaminar essa lógica assimétrica da cooperação Norte-Sul à cooperação Sul-Sul? Qual é a margem de manobra dos parceiros menos desenvolvidos se o país do Norte e o país emergente têm uma forte parceria? Quais são os procedimentos e as metodologias a seguir na formulação e na execução da cooperação triangular? As metodologias do Norte, as metodologias do Sul, a gente cria uma nova metodologia ou não é preciso? Isso aí são temas importantes, né? Será que a cooperação triangular não é uma forma de enquadrar os países emergentes nas disciplinas dos países da OCDE? Isso aí é bom ou é ruim? Os princípios da eficácia da ajuda são tão ruins assim? Ou é ruim a aplicação que é feita? Os princípios da eficácia da ajuda não são velhos princípios das Nações Unidas que mudaram de nome? O problema pode estar na origem da agenda. Quem comanda a agenda da eficácia da ajuda. Há uma convergência entre os diferentes modelos de cooperação Norte-Sul, cooperação Sul-Sul, essa ideia de cavalo de Troia. E concluindo, eu acho que a cooperação triangular tem potencialidades evidentes. Num contexto de crise, eu acho que ela vai crescer. Mas eu acredito que há 5 pontos para a gente agir com uma certa cautela, né? Ela é interessante sempre que não seja considerada uma modalidade
substitutiva da cooperação Norte-Sul. Ela é complementar. Isso aqui as Nações Unidas não se cansam de repetir. O segundo é que não seja uma moda. Que os países que estão fazendo a cooperação triangular não entrem pela pressão de se envolver nessa modalidade, um pouco empurrados pelo poder de cooptação também dos países doadores tradicionais. Que os emergentes também não sejam guiados apenas pela oportunidade de obter ganhos de visibilidade internacional. Tem que existir essa preocupação pelas necessidades dos parceiros menos desenvolvidos. E também a questão das expectativas, né? Não criar enormes expectativas, porque os custos de transação eles são muito elevados na cooperação triangular. Exige mais tempo para negociar, a execução é muito mais demorada, não há clareza sobre qual é o processo de rendição de contas. É complicado. É complicado em âmbitos culturais similares. Imagina, então, quando a gente tem um projeto entre a Espanha, o Brasil e o Chile, onde se fala espanhol, onde se fala português, onde se fala francês ou crioulo. Bom, isso aí é um problema. Às vezes a questão cultural não está muito resolvida também nesses projetos, mas há experiências interessantes. E eu gostaria de finalizar simplesmente com uma pequena brincadeira ou provocação, né? Isso aqui é uma charge de um desenhador espanhol, né, no jornal El País, que ele falava, vamos chamar de ajuda ao desenvolvimento, mas do que se trata é de que se ajustem ao sistema, os países desenvolvidos. Aí eu falo, se a cooperação triangular não pode ser isso, né? Uma nova forma de os países em desenvolvimento se ajustarem ao sistema. O seguinte. E também essa outra, né? Eu acho que o mais perigoso é a linha de traços. Quer dizer, a necessidade de convergência entre o Norte e o Sul, cooperação triangular, pode ser uma possibilidade. Tem uma porta aberta, né? Eu acho que a gente não tem que desaproveitar essas oportunidades de encontrar pontos de convergência para não continuar em linhas paralelas, né? Isso aí é um pouco a minha contribuição. Obrigado.